Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, MedHelper. Espero que estejam aproveitando muito essa sequência de vídeos de semiologia. Hoje vamos falar de um signo que é muito frequente também na prática clínica e que tem uma descrição semiológica bem importante, e são os edemas. Assim como está aí na imagem, um edema, à simple vista, pareceria uma espécie de inchaçón. O paciente chega relatando que se sente pesado, se sente com algum segmento de seu corpo inchado à simple vista. Bom, em nosso papel, então, é evidenciar isto, mas primeiro ponto importante sobre os edemas, que não são sintomas, são signos, porque evidenciamos isso em el exame físico. Primeiro, como qualquer outro tema, vamos começar por a definição, os conceitos associados em torno deste tema. Então, a definição de um edema, de maneira bem general, seria a acumulação patológica de líquido ou plasma em el espaço intersticial, que é aquele espaço que está entre os vasos sanguíneos e os tecidos propriamente ditos. Ou seja, ou melhor, do ponto de vista tanto de mais fisiológico e patológico, entre o que seria o líquido que banha as células e a vasculatura que leva sangue a este tecido. Primeiro, que el não é uma enfermidade, ou seja, não temos uma enfermidade puramente edematosa que só cursa com este signo, como já tinha nombrado, é um signo clínico e que pode ser justamente a expressão de uma patologia local ou sistêmica. E que justamente vai ser uma alteração neste equilíbrio que existe entre o compartimento vascular e o interstício, visto que o compartimento vascular vai ser responsável pela irrigação dos tecidos, ou seja, vai carregar o plasma ou a sangue hacia os tecidos para disponer de los nutrientes e o oxígeno. E justamente o interstício vai ser o primeiro espaço que vai ser entre as células e o endotélio capilar, que vai acabar recebendo justamente essa carga de plasma e os nutrientes oxígeno e levar às células por um processo de difusão. Primeiramente, e vai justamente responder à lei de Starling, propriamente dita, né, para este mecanismo fisiológico, para o transporte justamente por um gradiente para chegar às células e justamente poder nutri-las e garantir sua função geral. Aí vamos para os conceitos associados, que são a anasarca, o edema oculto e o derrame. Primeiro, o pré-edema, como está aqui, o edema oculto, seria basicamente uma acumulação de líquido que não é evidenciável a simple vista e nem mesmo por el exame físico, visto que o exercício tem uma certa capacidade de reter líquidos e que não vai ser evidenciável clinicamente até que supere justamente esta capacidade, como se fosse uma espécie de esponja, por assim dizer, hasta que justamente acumula o líquido demasiado e aí sim se expressa como edema. Vamos ver agora as imagens e tudo involucrado com ele. Segundo ponto, que é o anasarca. Anasarca seria um edema generalizado, um compromisso de las serosas, que são justamente as capas de tecido que cobrem as cavidades corporais, como por exemplo a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então, vamos ter uma acumulação por todo o tecido subcutâneo, que é onde o edema se acumula primeiramente por el corpo do paciente, e também estas cavidades. Aí seria o síndrome anasálico, ou generalizado. E, por fim, os derrames. Os derrames, como, por exemplo, o derrame pleural, o derrame pericárdico, o derrame também, que seria a síntese, no caso da cavidade abdominal, é quando temos agora os derrames em as cavidades da torácica, da cavidade da virtual cavidade pericárdica, que está entre o coração, o epicárdio e o miocárdio, e da síntese, que seria a acumulação deste líquido plasmático em las hojas del peritônio, entre o peritônio parietal e visceral. Aí vamos ter que, basicamente, então vamos ter essa acumulação de líquido em um certo espaço, ou que seria tecido subcutâneo, de maneira generalizada, ou também em algum espaço virtual, que seria entre as serosas. Acá vamos justamente mostrar a diferença entre a anasarca e o derrame pleural, que tome como exemplo justamente, mas poderia pegar como exemplo o pericárdico, a síntese, quando é solo na cavidade abdominal, mas isso não importa agora. Então, basicamente, os derrames, como está na imagem à esquerda, representando o derrame pleural, vamos ter acá, justamente que está destacado o color mais amarillo, claro, que seria justamente um color típico dos transudados e exudados, que são tipos justamente de derrames, que vamos viajar para outro vídeo, onde eu vou explicar justamente as diferenças mais a fundo. Então, vamos ter basicamente que entre o parênquima pulmonar e a cavidade torácica, vamos ter justamente a pleura. A pleura vai separar estes espaços e vai cobrir o pulmão. Entre agora as hojas da pleura, que temos a parietal e a visceral, podemos ter a acumulação justamente de líquido. E este líquido vai preenchendo justamente, que seria a cavidade torácica, e se estendendo, e justamente apertando ou colapsando o pulmão de pouco em pouco.
Isto seria justamente quando temos o edema em uma cavidade propriamente dita. E acá, na imagem da direita, vemos muito bem que seria um edema generalizado. E vamos agora de superior hacia inferior. Onde vamos ter acá um edema do que seria o globo ocular do paciente, vemos bem justamente o aumento de espessor de los párpados. Vemos como os membros superiores estão inchados e também a cavidade abdominal, acá, está destacado como ascites. E também acá em os membros inferiores e os pés. Todos se apresentam inchados. Se mira muito bem isso em paciente quando está em síndrome anasálica. Aí vamos agora para a fisiopatologia do edema. Já que todo signo e sintoma vai ter que obedecer a um certo processo fisiopatológico para poder se expressar ou ser quejado por el paciente. Primeiro, como o Giorgio também tinha nombrado, temos a lei de Starling, que seria basicamente o transporte de solutos através do que seria o líquido intersticial por o aporte da vasculatura, seguindo um gradiente. O gradiente sempre vai ter de maior concentração hacia a menor concentração. Seria o movimento natural, justamente, dos componentes que estão na sangue, os componentes osmóticos, solúveis, não os celulares. Então, esse movimento de líquido também vai depender de certos processos, como, por exemplo, o que seria a pressão hidrostática capilar, que seria basicamente a pressão do plasma que recebe sobre as células nucleares, como está acá destacado de rojo na imagem, que vai hacia o interstício. A pressão oncótica, que já seria exercida por as proteínas plasmáticas da sangue, principalmente da albúmina, que aí vai ter o papel de atrair a água desde o interstício hacia a vasculatura novamente. E também o interstício vai ter sua pressão hidrostática intersticial e a pressão oncótica. A única coisa que vai variar seria a direção. A pressão hidrostática intersticial, em teoria, vai empurrar, justamente, por assim dizer, o líquido plasmático desde o interstício hacia os vasos. E a oncótica vai atrair hacia, que seria, novamente, hacia o interstício. Tudo o que mudaria, entre comillas, seria propriamente a direção das flechas, como está na imagem. Teremos outros dois processos, que seria justamente a permeabilidade capilar, ou seja, o quanto as células do endotélio capilar estão unidas entre si, se estão muito adoçadas, vão dificultar a passagem de plasma desde o interstício. Perdão, desde os vasos hacia o interstício, e se estão muito lejanas ou abertas, por assim dizer, como se fossem poros, vão justamente permitir um escape maior de líquido hacia o interstício. E o drenagem linfático, constituído por os vasos linfáticos, vão ser os responsáveis de reabsorver a maior parte deste líquido que vai hacia o espaço intersticial. Porque se vamos fazer a resta entre as pressões da vasculatura e das pressões do interstício, vamos ver que há uma predominância das pressões dos vasos sanguíneos sobre o interstício. Então, ou seja, vamos ter um excesso de líquido que sai hacia o interstício, que não se acumula normalmente por conta justamente do sistema linfático, que vai ser toda a drenagem da linfa hacia novamente o que seria o sistema venoso, em ângulo júgulo subclávio. Aí, todo este processo também vai obedecer a mecanismos generadores de edema. Então, vamos ver as alterações fisiopatológicas em si que vão generar, primeiro, como ser aumento de pressão prostática. Isso é muito notório em enfermidades como o que seria a insuficiência cardíaca, as cirroses e as enfermidades renais, que possuem insuficiência renal. Vamos tomar como exemplo mais a insuficiência cardíaca, que é a mais prevalente entre estes, onde basicamente vai promover, primeiro, o que seria um aumento de pressões hacia a vasculatura pulmonar, seguindo o trajeto anatômico do coração hacia o que seria a circulação das câmeras direitas. Primeiro começamos, isso para que tomem como exemplo, consigam visualizar justamente essa dinâmica de como vai ocorrer os edemas a partir de um foco de origem. Pense no ventrículo esquerdo, que normalmente deveria ejetar a sangue hacia a aorta e a vasculatura sistêmica. Agora vamos ter um certo impedimento, que seria, por exemplo, ou uma estenose aórtica, que seria uma obstrução do fluxo de saída. Podemos ter uma miocardiopatia dilatada, quando o ventrículo se distende muito, ou la restritiva, quando se diminui o tamanho da cavidade ventricular. Tudo isso dificulta o trabalho do ventrículo esquerdo. Então, primeiro temos um aumento de pressão nesta cavidade, que vai transmitir isso hacia a aurícula esquerda. E desde a aurícula esquerda, vamos ter essa repercussão, já que a aurícula esquerda não tem uma válvula, não tem como impedir que estas pressões vão hacia o que seria a vasculatura pulmonar. Então, isto retrocede até chegar nas câmeras direitas.
Y las cámaras derechas son las que reciben la sangre del retorno venoso de todo lo que sería el cuerpo, tanto lo que sería la vena cava inferior de la parte esplácnica, de las vísceras abdominales de los miembros inferiores, y la vena cava superior, lo que sería la parte de la cabeza y los miembros superiores, y del tórax también. Entonces, todo eso repercute hasta justamente llegar ao que seriam os membros inferiores, por fim, seguindo o trajeto, por exemplo, do que seria a vena cava inferior. E justamente o paciente está começando a cursar com o que seria edemas a nível dos pés, dos tobillos e hacia os membros inferiores, à medida que as patologias cardiovasculares vão progressando. Então, isso para tomar como exemplo que seria esse de pressão hidrostática. Agora, quando pensamos, por exemplo, na redução da pressão osmótica, aí sim podemos pensar nas enfermidades renais inicialmente e também nas cirroses, porque aí vamos ter uma diminuição da produção da albúmina por parte do hígado e perda de albúmina por parte das enfermedades renais. Então, estamos perdendo proteínas ou para um terceiro espaço, que assim como nombramos também nos derrames das cavidades, ou hacia a urina, por exemplo, que seria uma enfermidade renal. E mais raramente também existe isto que é chamado de gastroenteropatia, que é perdedora de proteínas, ou a desnutrição por si, que já seria uma diminuição da aporte e também por ser uma hipoalbuminemia. Tudo isso diminui a albúmina no sangue. São vários mecanismos para chegar neste ponto comum, da hipoalbuminemia. Então, vamos ter menor concentração e, consequentemente, vamos perder mais líquido plasmático hacia o interstício, porque já não vamos ter a pressão de atração da albúmina hacia os vasos sanguíneos. Isso é muito, muito notório em que seria a cirrose. Depois pode ter a obstrução linfática, que seria mais por enfermidades inflamatórias, uma enfermidade também chamada de filariose, que é basicamente uma fibrose dos vasos linfáticos e acaba justamente impedindo sua reabsorção da linfa. E, mais raramente, o que seria um pós-quirúrgico, pós-irradiação. Outros mecanismos que estão nombrados acá como a inflamação, na inflamação, pensem que este processo inflamatório vai alterar o que seria a adesão das células endoteliais, ou seja, vai permitir um aumento de permeabilidade capilar e extravasamento de líquido e proteínas hacia o interstício. Tanto que isso é chamado de exudado, que aí vamos ter a presença de líquido e proteínas e também elementos, e possivelmente elementos celulares. E é muito típico das inflamações. Aí se recuerem da tétrada de Celsius, já devem ter aprendido em fisiologia, que seria basicamente o tumor, que seria enrijecimento, que nesse caso seria o próprio edema, o rubor, o dolor e a impotência funcional, que genera um elemento. E o calor também, seria na penta, em realidade, perdão. E, por fim, também outro típico das enfermidades renais seria a retenção de sódio. Que basicamente pensa que a retenção de sódio vai trazer mais água desde as células tubulares renais hacia também seria a vasculatura. E justamente essa sobrecarga de líquido vai cursar hacia o interstício, promovendo edemas. Aí vamos para seguir os diagnósticos diferenciais de los edemas, ou seja, patologias que vão cursar também com uma certa inchação, com uma sobressaliência de segmentos corporais, mas pelo que não vai se tratar de líquido intersticial. Primeiro vamos ter o linfedema. Primeiramente, vocês poderiam pensar que se temos uma obstrução dos linfáticos, é de se pensar que seria líquido intersticial. Pero a linfa tem uma composição um pouco mais distinta por conta de proteínas que também vão hacia que seriam os condutos linfáticos. Isso acaba deixando um edema mais duro, por assim dizer. Então, é uma afetação crônica, por definição, por esta incapacidade do sistema linfático de drenar esta linfa hacia o sistema venoso. Nós podemos ter causas primárias, que são as mais difíceis, por assim dizer, que são defeitos congênitos, não são comuns essas enfermidades. E depois, sim, nas secundárias, que aí sim podemos pensar em pós-cirúrgico, principalmente quando está o tratamento de um câncer, principalmente os cânceres de mama nas mulheres, onde muitas vezes temos que sacar parte do que seriam os vasos linfáticos por conta da disseminação das células cancerígenas nestes condutos. Isso pode alterar a reabsorção de linfa e acúmulo também de líquido nesta região. Da radioterapia, que também serve para o tratamento dos cânceres, poder promover uma certa fibrose no interior dos condutos linfáticos, e por fim, o que seria a filariose, como eu nombrei. E depois temos agora o mixedema, que eu já tinha nombrado isto no vídeo das avaliação clínica. Estamos mirando a face de uma paciente hipotireoide, justamente a disfunção da tireoide, como temos a diminuição da produção das hormonas, pode causar um quadro chamado de mixedema.
que é basicamente um acúmulo agora, não de líquido, mas sim de substâncias mucosa, mucopolissacarídeos inaderentes, que acabam promovendo uma inchação, mas por conta agora de um aspecto mais fibroso e gelatinoso inaderentes. Aí seria justamente caracterizado por uma pele gruesa, seca, e também que não deixa justamente marca ao ser pressionado. E por fim, temos o lipedema. Lipedema em si agora vai ser uma enfermidade crônica que vai ter uma acumulação de substância grassa, justamente em las extremidades inferiores principalmente, mas também pode cursar em las extremidades superiores, que vai ser essa desproporção corporal, onde basicamente vamos ter um acúmulo muito pronunciado de grasa em el músculo e em uma parte da perna, que justamente vai deixar uma desproporção entre o tronco e o membro inferior. E vai cursar com outros sintomas também, pode ser doloroso, al tacto principal, para esse paciente, por conta dessa inflamação, e também esses pacientes podem cursar com hematomas com mais facilidade, al passar por traumatismo ou sendo por golpeados. Aí, justamente, não se sabe nenhuma causa exata do porquê isso ocorre, mas se crê que justamente tem esse componente genético e influência hormonal. Aí acabamos vendo as imagens. Na primeira, temos o que seria a mixedema, que é justamente uma paciente que cursa com hipotiroidismo. Basicamente, miramos muito bem isso na parte das faces, como eu tenho mostrado, uma paciente que está justamente com a cara mais fatigada. Miramos muito bem a má distribuição do pelo, do pelo cabeludo, que seria o hirsutismo, e também que não apresenta o que seria a cola das cejas, também típico de típico não, mas que pode cursar em hipotiroidismo. Uma cara também, uma cara mais seca, mais branca, pálida, por assim dizer, e justamente como suas mejillas estão um pouco mais abotocadas, inchadas. Isso seria justamente para mixedema. E em imagem de lado à direita, vamos ter justamente a orelha inferior de um paciente que está cursando com a filariose. Aí, basicamente, vai ter acá, que seria o linfedema. Que justamente mire bem como esse tipo de edema vai derramando novos pliegues, justamente a altura do pé, que seria basicamente essa acumulação excessiva de líquido, que está distendendo o subcutâneo e promovendo retrações na pele. E também que seria justamente os transtornos cutâneos. Toda essa acumulação de proteínas também no tecido subcutâneo, por parte disso, acaba justamente coloreando a pele com um tom mais negruzco, por assim dizer. E por fim, acaba que seria justamente o lipedema, que veremos muito bem o que seria, basicamente, mirando assim, não parece que a paciente está cursando com lipedema. Isso vai ser mais evidenciado justamente por conta da maior circunferência do membro, que parece notoriamente mais inchado, e também por os hematomas e o dolor da palpação. Aí vamos para a parte mais semiológica agora em si, que seria a classificação do edema. Primeiro, o edema vai ser classificado segundo sua extensão, ou seja, vai ser um edema localizado em um solo segmento do corpo ou vai ser generalizado. Depois miramos também muito bem o que seria a simetria. A simetria que vai ser uma edema simétrico, que se apresenta em ambos segmentos corporais pares ou, por exemplo, que seriam as ambas pernas ou ambos membros inferiores, ambos membros superiores. E assimétrico quando é só um segmento corporal, como pode ser um traumatismo, uma fratura no braço, por exemplo, que vai inchar, que seria um dos membros superiores, em comparação com o outro, que vai estar assim. E por fim, o que seria também, segundo a consistência e mecanismo fisiopatológico. Pelo mecanismo fisiopatológico já nombramos. E segundo a consistência, que poderia ser blando, ou seja, que vai deixar a marca da fovea ou de Legodet, signo de Legodet, que já vou explicar agora, ou poderia ser um edema mais duro, como o do mixedema, ou elástico também. Que seria um edema que poderia ser, por assim dizer, ser prensado, por assim dizer, e pela pele voando novamente. Acá. Começamos com a semiologia do edema, com o primeiro passo prévio todo o procedimento semiológico, que seria basicamente a inspeção. E na inspeção vamos ver um segmento corporal que vai ser aumentado de volume, justamente na parte dos membros superiores e inferiores, já que teremos justamente pontos onde temos saliências ósseas. Isso é muito típico dos pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Nós miramos que o tobillo, a marca óssea do tobillo perde seu relieve, perde seu destaque, assim como está nesta paciente. Acá miramos um notório aumento de seu pé, e justamente acá neste ponto, onde o tobillo parece que está escondido por debaixo de algo. Justamente hay una disproporción que hay entre el pie de esta paciente y lo que sería acá, la porción distal de la pierna. Como parece que súbitamente alimenta justamente
E por fim, o que seria justamente a coloração. A coloração pode, de certa maneira, indicar a causa. O mais pálido, que seria o renal, ou de certa forma também mais amarillento, quando já tem a acumulação da ureia, que seria a uremia, que é uma cor um pouco mais amarillenta da pele. Cianótico, que seria cardíaco venoso, em enfermidades crônicas. E eritematoso, que pode indicar justamente inflamação ou um traumatismo, por assim dizer. Ou uma enfermidade inflamatória infecciosa, por aí. E depois vamos para a palpação, onde vamos notar justamente o que seria a consistência, a temperatura, se responde ou não ao dor ao ser pressionado e a elasticidade deste evento. Vamos dizer que, por exemplo, os edemas inflamatórios tendem a ser muito mais calientes e dolorosos. Um edema de uma insuficiência cardíaca não vai ter uma temperatura caliente, em geral é mais frio, porque justamente são segmentos corporais, mesmo se ver que esse edema aumenta ao largo do dia, ou seja, há uma acumulação de líquido aguda que vai corresponder com o aumento de temperatura. Então, é um pouco mais frio, por assim dizer. Aí vamos para o que seria um dos grandes signos da semiologia do edema, que seria o signo da fobia, o signo de Godet. Que primeiro, el examinador va justamente a apoyar una de las sus manos, o como está acá, va a apoyar con sus cuatro dedos, los últimos cuatro dedos, la planta del pé del paciente y va a presionar con su pulgar en la parte donde está justamente la sobresaliencia, que sería el dedo. Va a apretar esto. Después que saca su dedo, va a dejar una marca, que sería justamente la impronta del pulgar. Esta impronta es lo que llamamos el signo de la fobia o signo de poder positivo, porque normalmente en ninguna parte de nuestro cuerpo debería aparecer esto, que sería una compresión, una marca. Eso normalmente no debería pasar. E segundo o que seria a profundidade desta fobia, podemos classificar também. O que seria de graus 1 a 4 ou graus em cruzes, que seria uma cruz, duas cruzes, três cruzes e quatro cruzes. Cada uma com uma característica de tempo e profundidade que tem que ser evaluada. E também os edemas vão se classificar segundo sua distribuição, que seria justamente um edema maleolar, matutino típico do que seriam as enfermidades renais, edema sacro, que é muito mais nos pacientes encamados, já estão basicamente acostados por muito tempo no hospital ou na camilla, em seus casos, que é justamente com a acumulação de líquido por em cima do saco. E edema escalabino, que seria típico do que seria um síndrome de vena cava superior, onde basicamente são um grupo de enfermidades ou transtornos que obstruir ou comprimir a luz da vena cava superior. Isto vai promover justamente a redistribuição da sangue para chegar justamente na aurícula direita, mas que acabam levando justamente um trajeto tortuoso das venas e um edema, que acaba forçando aumento do que seria a largo do peito. Acá. A tabla mostra muito bem justamente esta graduação, o que seria a fobia. Vocês, dependendo da bibliografia que estejam lendo, pode ser que alguns destes valores que estão em relação à profundidade cambiam um pouco, mas em geral vão obedecer a este quesito, que seria um edema de uma cruz, que será ele mais leve, um edema de 2 milímetros, onde justamente erramos lá em ponta e basicamente some de imediato. Isso é um edema ligeiro. Aí é mais típico do que seria uma enfermidade inflamatória, como por exemplo um golpe que vai justamente ele é marcado um segmento corporal e acabou justamente derrubando uma pequena foto. E que tenha seguir um tratamento conservador, por exemplo, não estamos a ser um tratamento farmacológico, nem nada, que já justamente acaba passando por si só. Os edemas 2 e 4 seriam os mais intermediários, cada um com uma profundidade maior, pela profundidade da foto, e também pelo tempo que leva justamente para restaurar o contorno da pele. E por fim, que seria um 4D4, que seria mais severo, onde quase temos 1 centímetro, pense, cada 10 milímetros temos 1 centímetro. Acá, como está destacado em outro quadro, teremos 1 centímetro de profundidade para ser pressionado, e que tende justamente a demorar muito mais para volver ao contorno original da pele. Isso é mais típico também em enfermidades mais crônicas, enfermidade renal, insuficiência cardíaca, também podem forçar muito com isso. E principalmente nas descompensações, quando temos um aumento súbito em intensidade dos sintomas típicos desses transtornos. Aí vamos para causas de edema segundo sua distribuição e simetria. Por exemplo, edemas bilaterais e simétricos, vamos mirar muito bem, não, muito bem, que seria a insuficiência cardíaca, síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico seria basicamente uma perda de proteínas por la urina por uma disfunção na membrana basal glomerular, se quiser chamar. Justamente acaba perdendo justamente a albúmina, a seu que seria a tubular, consequentemente por la urina, diminuindo bastante a urina,
justamente en el plasma y cursando después posteriormente con anasalga. Mas puede cursar primeramente con edema a nivel de los miembros inferiores. Ahí se va ascendiendo hasta llegar a lo que sería justamente el páramo de todo. La cirrosis hepática pelo mesmo mecanismo de perda de albúmina, mas por diminuição de produção, e a insuficiência renal. A insuficiência renal, primeiramente, começa perdendo proteínas hacia a albúmina, mas a deposição dessas proteínas ao longo do tempo sobre a membrana basal glomerular acaba justamente impedindo sua função de filtração e até temos aí depois um aumento da pressão hidrostática por conta disso. E os edemas unilaterais são típicos, por exemplo, de tromboses venosas profundas, celulitis erisipela, que são inflamações da via arterial subcutânea, e o linfedema e traumatismos também podem cursar com isso. Acá são duas imagens mostrando justamente essa diferença entre unilateral e bilateral. Então, a imagem da esquerda é de uma trombose venosa profunda. Então, vamos ter justamente uma obstrução por um trombo na luz, uma artéria mais profunda, como a papilite, a femoral, que vão diminuir o retorno venoso e esta acumulação justamente de sangue primeiramente e depois de plasma, quando justamente não há uma maneira mais anatômica justamente de seguir o curso da sangue pelas venas. Então, acaba essa acumulação, inchação, dolor e também eritema. E também pode ser até mesmo, em um certo ponto, um color mais cianótico, que seria mais azulado. E a desproporção que há entre justamente esse membro afetado e o membro sano, tanto em contorno quanto na coloração do labial. E ele, na imagem da direita, mostra justamente acá. Ele é um bilateral que um paciente com insuficiência cardíaca vai ter. Acá é a imagem do mesmo membro, por assim dizer. Acá seria do membro esquerdo, se não me equivoco. E justamente acá, vemos muito bem. Mas essa paciente estava justamente com edema bilateral por conta da insuficiência cardíaca. Acá, principalmente, mirem bem o que será a profundidade da fóbia, que queda muito marcada. Aí vamos para os edemas especiais. Os edemas especiais são aqueles que dependem muito mais da patologia em si. Então, vamos ter o edema pulmonar, cerebral e o edema. O edema pulmonar é muito importante na prática clínica, porque está muito associado a descompensações de insuficiência cardíaca, e vai ocorrer justamente agora com a acumulação, não em las hojas parietal e visceral da pleura, mas agora no que seria o parênquima pulmonar propriamente dito. Então, se recolhe muito bem dos alvéolos. Os alvéolos estão muito bem pegados a uma quantidade inúmera de vasos sanguíneos. Quando temos agora esse aumento de pressão desde as cavidades ventriculares e auriculares, também se querem nas esquerdas, isso repercute hacia a vasculatura pulmonar. E aí vamos ter agora o líquido intersticial indo em direção ao que seria os alvéolos, o interior dos alvéolos. Pense assim, quando o paciente vai ser encharcado de líquido de plasma dentro dos alvéolos. É como se estivesse arrogando de dentro hacia fora. Então, primeiro o paciente cursa com uma sensação de falta de ar muito pronunciada. Aí o paciente vai desaturando, vai perdendo saturação, vai perdendo hipoxêmico por conta disso, pode até chegar a entrar numa insuficiência respiratória, porque agora pensa bem que o aire que chega aos alvéolos se encontra agora com o líquido plasmático que está ocupando justamente o aire, na área alveolar que deveria justamente atuar absorvendo o oxígeno, por assim dizer. Mas agora tem um impedimento, que seria justamente este plasma. Então, por exemplo, com disneia, ortopneia, se recuerdam também do vídeo de avaliação clínica inicial, que é justamente essa sensação de disneia ao pôr-se em decúbito, que obriga o paciente a levantar-se, e os receptores crepitantes, que quando chegarmos à síndrome pulmonar, eu vou explicar novamente, que seria basicamente a hora quando o aire se encontra com uma capa de líquido muito pronunciada nos alvéolos e acaba justamente promovendo esse sonido. Aí vamos para o edema cerebral. O edema cerebral, agora, podemos ter de várias maneiras, a fisiopatologia que leva a isso, mas basicamente um aumento de pressão sobre o cerebro. Vai obedecer a várias causas, então, mostra com a imagem que vai ter ali. E o angioedema. Isso basicamente é um edema inflamatório e subcutâneo. Aquela imagem vai deixar aqui tudo mais claro para vocês. Primeiro, começando com o edema cerebral. Veem muito bem que a imagem mostra que seria inchação do tecido cerebral em si. Aí se recuerdam das classes de anatomia, que lá justamente o cérebro está na cavidade cranial, onde todas as estruturas, desde o que seria o apoio do cérebro nas fossas craniais hacia o que seria a cobertura das mentes, e depois estão muito justapostas um sobre o outro. Ou seja, aí não há espaço para uma inchação ou a formação de novas estruturas. Então, isso acaba justamente apertando o cérebro. E acá miramos muito bem.
essa inchação do líquido cerebral que está em uma flecha é muito típica também de causar uma herniação, onde parte do cerebro basicamente escapa ao que seria o agujero magno ou passa por debaixo do tentório, que seria uma capa de tecido que separa o cerebro do cerebelo. O paciente pode acordar muito com dor de cabeça intenso, náuseas, que são chamadas de náuseas e vômitos em projétil. O paciente basicamente vomita de maneira tão exacerbada que parece como se fosse um tiro, por assim dizer. E convulsões, que é quando o paciente basicamente tem a sensação de temblor, ou até mesmo de contrações involuntárias por todo o corpo, justamente por conta desse estímulo. Edema pulmonar, como já expliquei para vocês. E, por fim, angioedema, que destacar, que é justamente essa ubicação entre a pele e o resto subcutâneo, basicamente por um edema de origem muito mais alérgica, por assim dizer, que aumenta muito a permeabilidade do que seria o endotélio capilar. E é muito típico que cursa justamente com isso, com edema labial em parte da língua e também do que seria na metade de uma cara, acá, que seria os párpados e as mejillas. Aí, por fim, vamos falar um pouco mais agora da parte clínica, que é muito interessante em evidências, que é o tratamento general das evidências. Esse tratamento ele vai se basear em um pilar farmacológico e um não farmacológico. E que também, por ser um signo, o edema em si é um signo bem específico, então nunca vamos tratar ele edema tratando só o edema, mas também na calça que justamente está por detrás do. Então temos que tratar a enfermidade causal e justamente reduzir as recidivas deste edema. Então, primeiro, é um farmacológico. Começamos com dois pilares, que são restrições de sódio e de água. Isso é basicamente mais para o que se dê aos pacientes com cirroses, com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca. Para os pacientes que têm um edema mais inflamatório, já não é necessário restringir água e sódio. Mas vamos cuidar com o que seria mais problemático para que entenda. Justamente restringimos o sódio, justamente por sua capacidade de atrair água ácida do interstício e justamente promovendo cada vez mais aumento dos eventos. E de água, nossos pacientes, como já lembrei, essas patologias principais, não podem beber muita água no dia justamente por conta da sobrecarga que ele vai em ácido, que seria o aparato cardiovascular. E ou, nas enfermidades renais, o que seria a capacidade de renina filtrar, que seria o plasma hacia a urina. Se pode ajudar, de certa maneira, principalmente em alguns transtornos mais nos membros, a elevação desses membros para facilitar o retorno venoso e medidas ou vendagens de compressão. São utilizadas mais nos procedimentos cirúrgicos. E também para os pacientes que têm as enfermidades que causam insuficiência venosa crônica. E o farmacológico, já devem ter escutado isso claramente, que são o uso de diuréticos. Os diuréticos são uma classe de fármacos que vão ajudar a eliminar este excesso de sódio, de íons, por assim dizer, e água do corpo, através da urina, impedindo que são principalmente os mecanismos fisiológicos das nefrões. Com aquela imagem vamos ser bem isto. Aí você repõe bem que será na imagem da nefrona e cada segmento como isso funciona. Vamos ter 5 classes de diuréticos utilizados na prática clínica, que seriam os tiazídicos, diazosmóticos, aborradores de potássio nos inibidores da anidrase carbônica. Vamos quedar mais com os 4 primeiros, que são os mais importantes. Os tiazídicos, como um exemplo, tem vários que compõem esta classe, que é a hidroclorotiazida, onde basicamente vai atuar no túbulo distal contorcido, ou túbulo contorneado distal, onde basicamente vai inibir um transportador de sódio e potássio. Então, basicamente, vai inibir o que seria a reabsorção do sódio e, basicamente, vai me levar justamente a acumular mais disto. Ou, perdão, vai justamente inibir esse contratransportador que vai atuar inibindo a reabsorção do sódio. Aí, o sódio, justamente, vai se escapar junto com a urina. E, justamente, assim, impedimos que o sódio atue de maneira osmótica hacia o interstício. Outros muito utilizados vão ser os diuréticos de ACE, que seria a furosemida. Prossimamente que tem uma ação mais pronunciada, mais, por assim dizer, forte que daí do clorotiazida. E a furosemida vai ser utilizada para atuar acá, no que seria a asa de Henle. Justamente nesse segmento acá, que é chamado de asa gruesa de Henle. Nós vamos ter um transportador que é chamado de 2-cloro potássio sódio. Então, basicamente, vai atuar inibindo esse transportador e vai atuar inibindo a reabsorção de sódio, potássio e cloruro. Esta quantidade de íons vai promover uma perda maior, justamente, que seria a volêmia, justamente por uma perda por líquido tubular, com a formação da urina. Mas, basicamente, nós temos mecanismos distintos. E
túbulos y transportadores diferentes. Los arrojadores de potasio, que são basicamente fármacos ahora, que vão atuar também em el túbulo colector e na parte mais distal do túbulo contorneado distal. A última porção do túbulo contorneado distal, onde vamos ter justamente que vai atuar sobre os receptores da aldosterona. Aí se recuerden que a aldosterona responde ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde isso funciona, a aldosterona em si, vai ser justamente promover a reabsorção de sódio e excreção de potássio. Se eu agora pego este fármaco, que é a espironolactona, inibo esse transportador, também vou perder sódio, ácido tubular e pela urina, mas eu vou manter potássio em líquido tubular, em líquido intersticial, perdão. Então, por isso que eles vão se chamar arrojadores ou poupadores de potássio, porque vão impedir sua secreção a ser líquido tubular e na urina. Né? E os últimos meios usados, que seriam os osmóticos e os inibidores da anidrasa carbônica, são utilizados para situações um pouco mais especiais. Os inibidores da anidrasa carbônica, que é a acetoisolamida, é mais basicamente quando se quer hacer que o paciente perca o que seria as bases que tem justamente na sangue, como o bicarbonato. Então, se por uma patologia especial, onde queremos sacar o bicarbonato do corpo, para impedir sua reabsorção, e colocamos a acetoisolamida. Os osmóticos, de manitol, é muito utilizado em que seriam os edemas cerebrais, ou da hipertensão endocrinal. Porque justamente passa muito bem, ao contrário também. Não passa por uma barreira hematoencefálica e acaba atraindo a água do interstício cerebral hacia os vasos e, por fim, hasta chegar ao riñón, ser filtrado, ser secretado com a urina. Aí eu separei acá uma história clínica de exemplo para que vocês vejam bem como descrevemos isto em linguagem médica, em uma história clínica, o que seria LDO. Aí vamos cursar agora uma patologia que é bem frequente também na prática clínica, principalmente nos dias de hoje. Acá vamos ter uma paciente chamada Luísa Cavagica. Luísa tem 52 anos de idade, tem uma profissão de comerciante, procedente da zona rural e também está sendo casada. Assim que justamente vamos escrever o que seriam os dados filiatórios de ingresso do paciente. Acá também faltaria o que seria a fecha e a hora, que também são importantes. O motivo de consulta desta paciente é dor e edema de perna esquerda. Então, acá vamos aproveitar também para descrever a Alicia del dolor, para que vocês vejam como se coloca isso em antecedente de enfermidade atual. Acá temos uma paciente de 52 anos de idade, chega da guarda acompanhada de seu cônjuge, com antecedentes de hipertensão arterial, com má aderência ao tratamento e uso de anticonceptivos orais. Então, sempre é bom recapturar isto. Primeira parte do antecedente de enfermidade atual. Colocamos a paciente e seu gênero, uma paciente feminina de 52 anos de idade, que chegou à guarda de tal modo, ou seja, acompanhada de seu cônjuge, e se poderiam colocar também se chegou de alto, se chegou por intraída, por uma ambulância, poderiam colocar isso também. Isso também estima, de certa forma, a gravidade do paciente. Aí colocamos os antecedentes patológicos desta paciente que são relevantes para o caso clínico de ella, que são os antecedentes de hipertensão arterial com má aderência ao tratamento, ou seja, é uma pessoa que não trata sua patologia, sua enfermidade, de maneira habitual. Isto empeora justamente os quadros. E o uso de anticonceptivos orais, que é um fator de risco importante para a patologia que causou esse transtorno na paciente. E refere um início de 24 horas de dor. Aí começamos com a Alicia del dolor. No início de 24 horas de dolor no membro inferior esquerdo, que seria justamente o antecedente, que apareceu de maneira insidiosa, ou seja, a largo de dor, localizado na região remelar, que seria justamente dos remelos, ou da panturrilha esquerda, sem irradiação de caráter opressivo, uma intensidade de 7 dias e contínuo, dolor que não cessa. Pero, mas que é um dolor que aumenta com a deambulação, ou seja, quando a paciente caminha, e com a dorsiflexão del pé. O examinador sujeta o pé esquerdo da paciente, promove uma dorsiflexão, isto aumenta ou exacerba o dolor. E, además, relatou também, además, mais um signo ou sintoma relevante para o caso, además relata um aumento progressivo de volume de neumonía, uma sensação de pesadez e um aumento de temperatura local. E também destaca que seria um viagem prolongado em ônibus ou autobus há 2 dias, que também é um fator de risco relevante. Aí vamos para as negativas direcionadas, que é quando estamos tentando descartar diagnósticos diferenciais para este dolor que a paciente pode estar passando. Ou seja, não queremos só com a nossa suspeita inicial. Pensamos em outras causas e, mediante a anamnese, estamos tentando descartar e orientar cada vez mais hacia o diagnóstico presuntivo.
Então, nega traumatismo prévio, ou seja, já descarto um edema por trauma, fiebre, que seria uma infecção, e também lesões cutâneas, que poderiam promover justamente uma reação inflamatória ou alérgica, muitas vezes, dependendo da forma como se lesionou, e promovendo essa inchação. Aí vamos para o que seria o primeiro destino da paciente. A paciente foi internada em sala de aula, mas tudo isso com choque. Aí vamos para os antecedentes personais. Os hábitos fisiológicos aqui não são tão relevantes, então eu vou deixar mais para vocês legerem do que para quedar explicando, porque não são tão relevantes para o problema. Acá sim, os hábitos tóxicos temos já, na parte dos fármacos, algo que nos leva a crer em o problema da paciente. Acá temos esse consumo de losartana irregular, descrito por la paciente, pelo que consome etileno estradiol. Isso seria um anticonceptivo combinado que tem na parte de estrógenos e prostrógenos. Isto é relevante para a patologia que ele está aparecendo. Aí vamos para os antecedentes patológicos. A hipertensão arterial é muito importante. A obesa, a obesidade de alunos também é relevante. O uso de conceptivos orais, como eu nombrei. Nega nas cirurgias recentes. Antecedentes de tromboses prévias também, que é importante perguntar isso, em diabetes. A maioria deles são muito bem relevantes justamente em prova. E acá, nós antecedentes ginecológicos destacamos justamente o peso na mulher. Então também temos que perguntar isso. A inconstância laminar, que seria a primeira menstruação, que tuvo anos 12 anos. Previamente tem ciclos menstruais regulares. Menopausa aos 5, ou seja, ele está em uma fase onde já não tem o ciclo menstrual e já tem essa interrupção, mas também há uma desregulação, certa forma fisiológica de hormonas em esta fase. Acá teve 2 gestações, não teve 2 partos normais e nenhum aborto. E teve ambos partos por via vaginal, ou seja, sem cesariana, sem cirurgias prévias. E também nega qualquer antecedente ginecológico relevante. Assim que descreveríamos simplesmente, de maneira bem general, o que seria um antecedente ginecológico. Antecedentes familiares, que neste caso, a madre padeceu por uma cedo e o padre é hipertenso. Temos fatores protrombóticos apontados para a paciente. Isso é muito importante. E o exame físico general vai nos dar a causa. Então, primeiro, em estado general, a paciente está lúcida, orientada no tempo e espaço, não alertada, febril, não apresenta nenhuma alteração de sua face, nem da marcha, nem de sua postura. Perfeito. Os signos vitais também estão completamente estáveis. E o exame cardiovascular e pulmonar. Eu coloquei desta maneira, não se detém tanto agora para cá, porque não é esse problema em si, nem cardiovascular, pulmonar e abdominal, que é da maneira como descrevemos isto. Mas o correto é sempre quando vamos escrever estes exames cardiovascular, pulmonar e abdominal, o mais correto que precisa ser, é colocar justamente os passos semiológicos para organizar as informações. Então, acá, tanto do exame cardiovascular e pulmonar, o primeiro que colocaríamos seria a inspeção, seguida pela palpação, percussão e a auscultação. Em el exame abdominal, já les adelanto la información, estocando esses procedimentos. Aí temos a inspeção, a auscultação, a percussão e, por fim, a palpação. É quando chegarmos em exame abdominal, e sempre explico por que isto. Acá, o mais importante é o exame de membros inferiores. Então, vamos nos deter primeiro que seria o direito, que esse seria o correto, não tem alterações, e usamos para comparar com o membro que está afetado. O membro inferior esquerdo desta paciente está com um aumento de volume evidente, um edema plano com folga 3 em 4, que já agora já está evidenciado pela semiologia, uma circunferência medida maior a 3 centímetros, que é o membro direito. Aumento de temperatura local, dolor da palpação, signo de Romas, discretamente positivo. Signo de Romas é basicamente como eles descrevi em os antecedentes da enfermidade atual. O médico vai flexionar brevemente a perna da paciente, sujetar o pé da paciente, su mano, e promover na dorsiflexião. Aí temos justamente uma promoção do dolor. Isto é muito típico do que seria a trombose venosa profunda. Você claramente já sabiam que era isto. Mas aí derramos para o momento mais correto. Nós já descrevemos justamente esse signo que acompanha a trombose venosa profunda em uma, por dizer, grande maioria das vezes, mas também pode cursar sim e não ter o signo de Romas, não descarta o diagnóstico de trombose venosa profunda. O que vai nos informar diretamente isso é o ecodoppler, e eu vou explicar também. Acá, os pulsos médios e tibial posterior são presentes, ou seja, não desconfiamos de uma patologia das artérias. E aí vamos para ele resumo semiológico, que é basicamente um resumo dos signos e sintomas que
Coletamos a paciente e planteamos um pouco os diagnósticos diferenciais. Acá o que seria esse diagnóstico sindrômico, medicamentoso, localizado no unidade terá uma etiologia que parece ser inflamatória, assim pelo estado. Na impressão diagnóstica ou o diagnóstico presuntivo, teremos um síndrome edematoso, provavelmente de origem venosa, que seria uma trombose venosa profunda do membro inferior esquerdo. Aí vamos para a evolução diária. Você recuerem que é basicamente como o paciente evoluciona para o diagnóstico, temos com os exames laboratoriais que recorremos e também pelo que seria o tratamento apresentado. Aí, justamente, miramos se o paciente evolucionou bem, se houve algum câmbio, uma descompensação, temos que replantear justamente a coleta de exames e também do diagnóstico. Então, no primeiro dia, o paciente estava hemodinamicamente estável, teve uma certa persistência de dor no edema, e solicitou a ecografia doppler venosa em laboratório, que seria basicamente o medimento de hemograma coagulograma, para poder justamente evidenciar se não estourou da coagulação. A ecografia Doppler confirmou a trombose venosa profunda em uma vena poplite esquerda, justamente pela diminuição do fluxo venoso. Aí se iniciou a anticoagulação, com a heparina de baixo peso molecular, e no paciente apresentou boa tolerância e sem signos de tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, ou TEP, se não encontrar assim, é basicamente uma consequência de uma trombose venosa profunda. Não exclusivo da trombose da TPV, mas também que pode ocorrer. Onde basicamente vamos ter um desprendimento de parte deste trombo, que agora seria um êmbolo, assim, um tromboembolismo que vai viajar pelas venas hasta chegar nas cavidades cardíacas direitas. Desde aí, é justamente elevado junto com a circulação pulmonar e acaba se enclavando, obstruindo um dos vasos pulmonares. Aí vamos ter um transtorno hemodinâmico cardiopulmonar por conta disso, mas que é uma consequência da TPV. E no terceiro dia, a paciente está estável, teve uma diminuição do dor, um edema persistente, mas pelo que não progrediu, e se planifica a transição à anticoagulação oral. Aquela paciente respondeu ao tratamento hospitalar, agora foi se plantear o tratamento ambulatório que pode ser desde sua casa. E por fim, a epiclíris, que será a finalização disto tudo, que seria na paciente feminina, que ingressa por el dolor e dentro de toda a recuperação, hasta chegar a evolução favoravelmente para o tratamento implementado. Sem complicações e também as indicações que a paciente vai ter que cumprir justamente por conta deste quadro, que seria uma anticoagulação ambulatória, ou seja, desde sua casa, e um controle na clínica médica, das salitas, e educação sobre os signos de alarme. E também na reeducação do estilo de vida, que a paciente tem justamente a hipertensão, a obesidade, provavelmente sedentária. Então, ou seja, são justamente fatores de risco cardiovasculares que levam justamente a uma trombose venosa profunda e outras patologias também cardiovasculares y que las personas tienen que ser reeducadas en cuanto a esto. Entonces, del video de hoy sería esto. Espero que aprovechen muy bien y hasta el próximo video.